upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say they were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Why, I am so happy and free. I've been filled with Somente crer.
Deus te abençoe. I hope that you believe with all your heart while we pray. Eu espero que você creia com todo o seu coração enquanto oramos. Heavenly Father, we thank Thee tonight for the blood of Thy righteous Son, the Lord Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta noite pelo sangue de Teu Filho, justo Senhor Jesus. I thank Thee tonight for the Holy Ghost and for the visitation of Him right here in this building and even right here now. Eu te agradeço nesta noite pelo Espírito Santo e pela sua visita bem aqui neste edifício e mesmo aqui agora. The very Spirit according to the Word of God, which is infallible and cannot fail. O próprio Espírito de acordo com a palavra de Deus, que é infalível e não pode falhar. The same Spirit that raised Jesus from the grave is right here in our midst now. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da sepultura está aqui no nosso meio agora. God, may children in here that doesn't know You, may they accept it tonight and believe on the Lord Jesus Christ and have the everlasting life. Deus, que os filhos aqui que não te conhecem, que eles possam aceitar isto nesta noite e crerem no Senhor Jesus Cristo e terem a vida eterna. Conceda isto. May they believe unto everlasting life this very hour. Que eles possam crer na vida eterna neste momento. Heal the sick and afflicted. Cure o enfermo e aflito. Remember the bereaved homes, Lord. Lembre dos lares desolados, Senhor. Oh, God, and standing around those caskets, and maybe the unsaved men and women. Ó Deus, e de pé ao redor daqueles caixões, e talvez homens e mulheres não salvos. What can you say? O que a gente pode dizer? Knowing that the gospel's been preached out over them hundreds of times and hundreds of times. E sabendo que o Evangelho foi pregado bem no meio deles, centenas de vezes e centenas de vezes. Oh, Father, I pray that men and women here will get a vision tonight and realize that every one of us is mortal. Oh, Pai, eu oro para que homens e mulheres aqui tenham uma visão nesta noite e vejam que cada um de nós é mortal. And we don't know what time that we may be called on to answer yonder at judgment and to give an account for what we've done with Jesus Christ. E não sabemos a que horas poderemos ser chamados para respondermos lá no julgamento e para darmos conta pelo que fizemos com Jesus Cristo. And then the case is closed, the book is closed. E então o caso é encerrado, o livro é fechado. Plain closed, and there's nothing can be done. Está ali fechado e não há nada que possa ser feito. We've judged ourselves for judging Him. Nós nos julgamos ao julgá-lo. Father, search my heart tonight, Lord. Pai, examine meu coração nesta noite, Senhor. Search me, said David, and try me. Sonda-me, disse Davi, e prove-me. Not only David, but I say the same thing. Não somente Davi, mas eu digo a mesma coisa. If there be any wicked way in me, Lord, take it away. Se houver algum caminho mau em mim, Senhor, tira-o. God, don't let it linger around me, Lord. Deus, não o deixe ao meu redor, Senhor. I don't want it, Father. Eu não o quero, Pai. Let it go. Deixe-o ir. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui pela graça mais uma vez. Vamos cantar o hino de número 125.
Um rico de noite chegou a Jesus. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender que importa renascer, importa renascer. Importa renascer, com voz infalível disse Jesus. Importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo é acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Amém.
dos Salmos, irmãos, 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refúgio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus, guia-me do teu bom espírito. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E destrói a todos que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, Pai, para que possamos ser abençoados, Pai. Sê conosco nesta manhã. Nós colocamos nossas vidas perante tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Nós cumprimentamos também nossos irmãos que estão pela internet, as congregações e todos que nos dão o prazer, a honra de estar conosco. Nós somos muito agradecidos pela consideração, que cada irmão tem para conosco. Nós vamos continuar a mensagem Olhe. Coisa tremenda, não é? Nós não temos capacidade para avaliar as coisas. Nós nos enganamos, Porque quando eu vi esta mensagem, olhe, eu não vi o conteúdo que ela tem. E como tem sido uma das mensagens que mais tem nos oferecido, ensinamento. Estava lendo aqui o parágrafo 202, onde nós paramos. É uma das mensagens que eu meditei para falar, que é o sinal e a voz. No tema que o profeta pregou, ela está escrita a voz e o sinal. Eu não vou mudar o conteúdo, não. Mas eu entendi que primeiro vem o sinal, depois vem a voz. A voz é um resultado do sinal, é uma colheita.
do sinal. E aqui nós temos esse parágrafo que irmão Brana cita várias vezes na mensagem o primeiro selo, na mensagem o sétimo selo. Ele fala daquela experiência de Tucson, oeste de Tucson, em Indiana, quando ele recebeu aquela visita da nuvem e ela deu ordem para ele. É tão importante nós vermos como Deus trabalha com os seus homens, com os profetas. Às vezes ele faz eles darem uma volta para depois chegar aonde Deus quer que ele esteja. Às vezes Deus faz um profeta fazer coisas até ridículas. Um homem deitado de um lado 365 dias, depois mando ele levantar e deitar do outro lado mais uma quantidade de dias, né? Se você deita de um lado só, segundo a ciência, nós movimentamos nosso corpo mais de 300 vezes por noite. Mas se você deita de um lado só, às vezes você consegue até dormir, ficar um bom tempo, né? 2, 3, 4 horas. Mas quando você acorda, está dolorido, está cansado, né? Você já quer virar o corpo. Agora, imagina essa quantidade de dias deitado de um lado só. Parece que foi um sacrifício muito grande, né? E tem outras coisas até estranhas, como seja tirar a roupa e andar nu na rua. Profeta, né? Um homem de um brilho, de um caráter, de um comportamento cheio de moral, fazer uma coisa tão ridícula. Tenho certeza que muitos gritavam com ele: ó, doido! Tirava o carro, né, passava por lá e mandava os meninos virar para o outro lado, olhar para o outro lado, porque ali está um doido descendo ali, sem roupa. Mas aquilo era um profeta com o assim diz o Senhor. Então Deus faz isto. Ele permite que nós passamos por situações difíceis. Eu estava vendo aqui, observando aqui o salmo que nós acabamos de ler, e não é só este Salmos 43, não, é praticamente toda a Bíblia. Os escritores, os profetas, os escribas, falando de angústia. Eles falam mais em angústia do que alegria. Davi falando ali da alma angustiada, estou angustiado. Eu lembro da irmã Divina lá em Piloândia, deve estar conosco nesta hora. Eu chegava lá e falava assim: como está, irmã Divina? Ela dizia assim: ah, pastor, uma angústia, porque ela passou mesmo por angústia. Perdeu o marido que era muito apegados, né? Depois perdeu a mãe, depois perdeu o pai. Então a pessoa fica angustiada, vai ficando mais solitária, né? E Deus te conforta, Deus te ajuda, irmã Divina. A senhora é uma mulher cristã,
de oração. Então as pessoas estão passando por isso nessa hora. Nós estamos como consequência do pecado e como resultado das profecias, nós estamos vivendo uma hora de angústia. Ontem eu até fiquei emocionado quando eu lembrei da profecia de Jesus sobre a dor de parto. Jesus disse que como a mulher que está para dar à luz, ela sofre uma dor de parto, assim a terra está em dor de parto. Não é só o ser humano, mas é a planta, são as árvores, são os animais, principalmente os domésticos, porque há um contratempo, na natureza. Vocês já pensaram o rio Amazonas secando? A quantidade de peixes morrendo? Eu creio que ainda não chegou a hora para ele secar. Mas se chegou, vai cumprir a profecia do profeta. E se não chegou, vai chegar. Um dia ele vai secar. Eu até admito que seja após o rapto, após o arrebatamento, quando Elias e Moisés entrarem em ação nos seus ministérios, Elias vai parar. A primeira coisa que vai acontecer, Elias vai parar a chuva por 3 anos e meio, como ele fez lá em Israel. Ele vai fazer de novo. Então nós vamos continuar aqui, porque se formos falar, o nosso relógio ali vai só trabalhando, Então nosso tempo termina. Nós vamos continuar aqui a partir do parágrafo 185. Está certo, irmão Pedro? Ah, não está aí. Mas está marcadinho aqui. Então, esse parágrafo aqui, que eu acabei de citar para os irmãos, eu vou deixar ele para uma hora oportuna. Parece que ele ficou assim, isolado do assunto, Irmão Brana sempre fazia isso, ele estava pregando a mensagem, de repente ele entrava num assunto diferente, aparentemente diferente, e logo ele voltava. Eu estava ouvindo uma mensagem nova nesta manhã, ontem à noite, nesta manhã. Que mensagem tremenda! Irmão Brana falando sobre os problemas surgidos nas igrejas. E ele foi e uniu a um grupo. Isso é no começo do ministério dele. Esse grupo era do México. E quando ele estava ali, aconteceu certas coisas que ele não pôde ficar lá. Estava havendo uma exploração do dinheiro. E ele não pôde ficar lá. Aí ele uniu a outro grupo lá dos Estados Unidos. Também havia muitos problemas. Aí ele diz assim: eu fiquei conhecendo a fraqueza do púlpito americano. Fiquei conhecendo a fraqueza do púlpito americano. Agora, isso é uma coisa terrível, mas eu pergunto, nós estamos
livre disso já? Não, nós não estamos livres. Agora, o que nós precisamos, porque nós somos, quando eu falo nós, eu falo a igreja, né? A igreja é um povo que merece atenção, consideração, e nós não temos ninguém aqui que nós detestamos. Nós não temos nem que ficar falando como que para justificar qualquer coisa. Dizendo assim, eu amo vocês, vocês me ajudam, vocês estão sempre aqui, presentes. Muitos irmãos aqui têm sido feridos. Às vezes eu tenho uma fraqueza que eu vou brincar com as pessoas e eu não sei brincar. Aí eu acabo ferindo. Ou pelo menos pode ser um complexo meu, né? Será que eu feri o irmão? Então, ferindo ou não ferindo, eu peço com toda sinceridade, você me perdoa. Me perdoa porque não foi intenção. Nós não temos a intenção. Mas o irmão Brana conviveu com isso. Uma hora dessa nós vamos ouvir esta mensagem. Se você pode lembrar o tema. A imitação do cristianismo. Está no tablet aí, vocês que têm o tablet, pode ver, né? Pode ouvir, pode assistir. Mas é uma mensagem muito boa, até onde eu ouvi. Com certeza, ela é toda boa, né? Então, nós vamos continuar aqui no parágrafo 185. Outros podem ter rido deles, dito, aquele bando de santos roladores ali ao redor daquele tanque, ora, eles dizem que há um... Ora, não é nada além de vento. Bem, o vento diminui e sopra a água de volta. O vento diminui e sopra a água. Vocês veem que ele começou falando sobre esse assunto e agora ele continua falando sobre esse assunto, que é o tanque de Betesda. Quando aquele anjo descia ali e movia a água. Olhe viva, isso é o que devemos fazer se queremos viver. Outros podem ter rido deles, dito, aquele bando de santos roladores ali ao redor daquele tanque, ora, eles dizem que há um... Ora, não é nada além do vento. É porque o vento entra e sopra, e aí eles criam essa ideia, falando no lugar do crítico, não é? Bem, o vento diminui e sopra a água de volta. Não para eles, era o anjo da misericórdia. Era o anjo da cura. E creio que foi o anjo, embora pareça tão simples. Mas veja, Deus se esconde na simplicidade. Agora, Jesus já estava na terra, Jesus já estava realizando milagres. Poderia ter deixado tudo por conta de Jesus, né? Fisicamente na terra. Mas Deus tinha essa forma. Mesmo Jesus estando na terra, ele criou este lugar de misericórdia, esse posto de saúde, para as pessoas irem ali e serem curadas.
E eles vieram ao culto dizer: irmão Brana, eu não sabia que você era um santo rolador, um fanático, né? Porque notei todo aquele grupo gritando, chorando e falando enquanto você falava, gritando amém e assim por diante. Ora, isso não passa de emoção. Irmãos, me desculpem, eu estou lendo uma mensagem, uma parte que nós já lemos domingo passado, né? Mas se lermos aqui 100 vezes, vai ter aproveito. Então eles criticaram o irmão Brana, porque eles iam lá no culto dele e via os irmãos chorarem, gritarem, ajoelhar ali no altar, rolar, babar. Então eles criticavam o irmão Brana, dizendo que aquilo não passava de emoção. Não passava de emoção. Deixa eu ver aqui, porque essa parte que nós já estudamos. O irmão Pedro não trouxe hoje. Eu acredito que está aqui, está bem. Quanto? Isto. Está certo, irmã. É o 202, foi onde nós paramos. E agora nós vamos continuar do 203. Estamos no tempo do fim, amigos. Estou esperando a vinda de Jesus, aquele bendito Senhor Jesus, a quem a quem amei e a quem dei minha vida, quando jovem. Poucos aqui podem dizer isso, porque quase todo mundo ainda é jovem. Mas você está dando a sua vida. O engraçado é que eu subi aqui no púlpito, sentei ali pensando, meu Deus, eu vim para Iporá, eu tinha 50 anos, 2004. Era a idade da força para tudo, não é? A idade da força mesmo. O homem nos seus 40, 50 anos, ele está na força. Deixei de ir para outros lugares que me foi franqueado também e decidi a vir para cá. Agora eu cheguei aos 70. Será que eu ficaria assim um pouco dengoso e cobraria da igreja? Ó, irmãos, vocês me aproveitaram quando eu tinha 50 anos, reformamos, construímos 2 igrejas, reformamos uma igreja e fizemos nessa aqui 3 ampliações. Batizamos pouca gente, porque é uma questão da fase, né, que estamos vivendo. E agora, será o que vai ser? E será que a hora que eu chegar aos 80, vocês ainda vão me permitir ficar aqui? É isso que o irmão Brana está transparecendo aqui, né? Vou voltar ao 203. Estamos no tempo do fim. Amigos, estou esperando a vinda de Jesus, aquele bendito Senhor Jesus, a quem amei e a quem dei minha vida quando jovem. Ainda estou esperando que ele venha. Eu creio que ele o fará, embora, como Abraão, possa demorar. No entanto, fico mais forte, mais apaixonado por ele, expressando-me diariamente a ele. E sei que cada crente aqui faz a mesma coisa.
Não importa o que os outros digam. Oh, você é um antiquado. Você deveria. Não me importa o que eles dizem. Agora, vamos parar aqui nesse parágrafo, tão simples. Tão simples. Mas isso aqui envolve a vida de muita gente. Porque tem irmãos que eles sofrem no emprego, porque lá eles são zombados, especialmente mulheres, né? Às vezes é uma professora, às vezes é uma pessoa que trabalha até como faxineira. Chega lá, o patrão, a patroa, os meninos, né? Porque os meninos, principalmente adolescentes, eles são muito críticos. Então começam a criticar. Ah, para que essa roupa? Por que não veste mais curto? A minha irmã, ela é assembleana. Mas para sair de casa, às vezes veste uma roupinha mais decente, né? E ela contando ontem para nós que ela estava com as saia jeans longa, uma blusa de manga, e ela foi descendo e tinha duas senhoras de bermudas, bem, aquelas que ficam bem quase nu, né? E ela foi e parou lá perto, debaixo da sombra, porque estava muito quente, e elas começaram a rir de lá. E falou assim: meu Deus, um calor desse com esse tanto de roupa. Aí ela falou, ela colocou a expressão dela como rechaça, não é? Eu não sou como vocês que estão nuas e não têm vergonha. Agora, são irmãs que vestem muito mais decentes e que têm que ir trabalhar ou viajar, e você pode ser criticada. Os homens não enfrentam muito isto, porque a maneira que nós vestimos, ela é uma maneira mais social, né? Mesmo que você esteja de camisa, manga longa, de calça social, ou que seja jeans, não dá muita diferença. Apesar de que os homens mesmo lá do mundo, eles estão de bermudas, né? Camisetas cavadas, e essas coisas todas. Elias, um dia, quando ele estava esperando por algo que viria, para trazer ajuda ao povo, ele olhou. E ele olhou até que o velho, de 80 e poucos anos, estava muito cansado para subir a montanha. Depois de jejuar, orar, mas Deus disse a ele: se eles se arrependerem, algo aconteceria. O que ele estava olhando? O que ele estava olhando? Ele mandou o seu servo subir, disse: suba e olhe. Vocês conhecem bem a história, quando Elias mandou o servo dele lá para ver se tinha sinal de chuva. Porque ele havia falado para Elias que fosse embora, porque iria chover. Eu acho assim tão sublime, irmãos, a maneira como Deus usava estes homens. Porque Elias, ele não ficava ali, embora o irmão Branco está dizendo aqui, que ele já havia jejuado e orado. Foi depois de jejuar e orar.
Mas ele tinha uma autonomia. Ele usava a palavra de Deus como se fosse, melhor, a sua palavra como se fosse a de Deus. Ele dizia, segundo a minha palavra não choverá. Ele não falou, segundo a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Mas ele era tão convicto, porque Deus já havia falado com ele. Ele era tão convicto que ele dizia, segundo a minha palavra, não choverá. E isso aconteceu, por 3 anos e meio. Então ele mandou o servo dele subir, porque ele já não estava dando conta mais, E disse para ele, olhe alguma coisa acontecer. Alguma coisa vai acontecer. 3 anos e meio, e nenhuma chuva, nenhuma nuvem, e nem mesmo o orvalho caindo. Mas disse, vá, olhe. E Elias, ou Gezi, parou e olhou. Olhou e olhou. Ele não viu nada. Ele voltou para baixo e ele disse, eu não vi nada. Foram quantas vezes que ele foi lá? 7 vezes. A primeira ele não viu, a segunda ele não viu, a terceira ele não viu, a quinta ele não viu, a sexta ele não viu. Na 7ª, ele viu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Gezi parou e olhou, olhou e olhou, e ele não viu nada. Ele voltou para baixo e ele disse, eu não vi nada. Volte de novo. Elias tinha convicção, Volte de novo. Volte e fique até que aconteça. Você tem orado por algum problema? Por uma doença? Por um problema de enfermidade? Você orou? Ore de novo. Ore de novo até você ter certeza que Ele te curou. A oração ela tem 2 sentidos. Primeiro, você vai orar por um problema e descansar. A oração, aliás, a fé, ela descansa. Mas nunca é demais você orar por um problema, por uma doença, quantas vezes você queira. Porque quando a coisa acontece, que desce mesmo no coração, aí você já toma uma decisão mesmo convicto. E Elias Elias, aquela cabecinha careca, assentada ali ao sol, e seu bigode e sua barba branca, e aqueles bracinhos de aparência ossuda, sobre seus joelhos ossudos, ele disse, Senhor Deus, enquanto ele começava a orar. Eu li esse parágrafo aqui há poucos dias, pregando aqui. Então, ele estava magro, um homem com quase 80 anos, enfrentando todas... Porque é assim, não é, irmãos? O mundo está em tormenta, o mundo está sofrendo, porque a impressão é que só você está sofrendo, só você está passando luta. Mas não é não, o mundo inteiro está passando luta, problemas. E nós, como cristãos, parece que deveríamos ficar livres, o que tem eu a ver com o mundo? Vamos ficar livres. Deus podia nos deixar assim, livres. Mas não é. Deus permite porque nós somos também humanos. Deus permite que nós passamos as mesmas consequências.
Disse: volte novamente agora, amém. E o que ele estava fazendo? Ele estava esperando que Deus cuidasse de sua promessa. Quer dizer, ele cria no assim diz o Senhor. Ele estava só esperando cumprir. Não importa o quão impossível ela parecesse, quanta dúvida estava sobre ela. Isso mesmo. Alguém disse outro dia, irmão Brana, você crê nisto? E você fala tanto contra as organizações de religiões? O que leva a fazer isso? Eu disse, nada contra os irmãos daquela organização, mas é contra o sistema que eu sou, ou que eu sou. É o sistema, não as pessoas. Como os discípulos indo para embalsamar o corpo de Jesus, aquele corpo estava quase apodrecendo. Isso mesmo, estava com um cheiro horrível. Mas eles permaneceram com isto. É a mesma coisa hoje, embora a igreja tenha se colocado toda em escrúpulos, está em todos os tipos de condições, é dividida em ismos e formalidades e tudo mais, mas tenho que ficar com isso. Devemos ficar lá, temos que ficar lá, porque amamos. Há algo em nós compelindo, ou nos compelindo. As pulsações do nosso coração dizem, fique com isso, porque um dia haverá uma ressurreição e Deus tirará disso. Então você não tem que se preocupar se na igreja tem alguém assim, errada, né? Deixa ela, você fica quieto. Na ressurreição, aí vai haver uma separação mesmo. Amém. Sim, maravilhoso o Senhor Jesus. Isso mesmo. Descobrimos que Elias continuou olhando até que viu apenas o tamanho da mão de um homem. Agora, a incredulidade teria captado isso rapidamente. Se isso é o melhor que você pode fazer, bem, se isso é tudo que você pode fazer, bem, leve-o de volta. Mas o que era? Ele estava olhando para sobrenatural. Ele sabia que somente a mão de Deus poderia fazê-lo. E quando ele viu aquela mão, Jesus, estão aqui em letras separadas, J-E-S-U-S. Ele teve fé também separada, F-E. Ele teve fé, sim, e quando ele viu, disse, eu ouço o som de abundância de chuva. O Gesi falou assim, olha, só vi uma nuvem como a mão de um homem. Ele simplesmente estava mais próximo de Deus, porque Elias estava mais próximo de Deus do que Gesi. Nós já temos aprendido isso tanto tempo, né? Que o pastor é como aquele que fica na torre e ele é obrigado a ver as coisas antes da igreja ver, antes da igreja saber. Ele já percebe, às vezes ele nem sabe
provavelmente, propriamente, o que está acontecendo, mas ele tem uma percepção espiritual. Ó incrédulo, nesta manhã, você que tem sido todo escrupuloso em seus batismos, nas águas e tudo mais, deixa o Espírito de Deus abrir seus olhos e mostrar-lhes apenas uma coisinha. Então você começa a partir daí. O que é essa coisinha? É um sinal que Deus está te dando. Nós devemos orar nas nossas orações, como os apóstolos, fizeram. Irmão Branham disse que um pequeno sinal para os apóstolos era tudo. Para o Balaão, nem um anjo na frente da sua mula, com uma espada na mão, e nem mesmo a mula falando com ele. Se fosse eu, acho que eu teria pulado no chão dessa mula e corrido, Misericórdia, essa mula falando. Mas ele não importou. Quando ela empacou, ele meteu a espora, ele bateu nela, feriu ela. Depois ela falou e ele continuou espancando ela, até que um anjo veio ali na frente e arrancou a espada para repreendê-lo com a espada. Agora, será que os apóstolos, Pedro e qualquer um deles, teria passado por cima disso? Não, era pequeno sinal. É pequeno sinal, apenas vejo o primeiro pequeno movimento. A fé recebe isso. É isso que estou falando. Estamos aguardando a vinda do Senhor. Nós olhamos para o Espírito Santo, caindo nos últimos dias, e observamos sinais e maravilhas. Nós observamos o que está acontecendo. Veem? Não pode ver o que você está olhando. Isso é exatamente o que Deus disse que aconteceria. Deixe a fé agarrá-lo. Diga, eu também quero. Eu também quero. Observe Elias. Quando ele aceitou, você sabe que sua vida deve ter sido renovada. Aquela depressão, aquela tristeza, aquilo sai e a pessoa fica mais alegre, fica feliz, fica renovado, Fica mais novo, fica mais animado. E ele ultrapassou a carruagem de Acabe. Ele correu na frente da carruagem quando não conseguia nem subir a colina. Olha só a força que ele recebeu. Não conseguia subir, agora ele sobe correndo e passa na frente da carruagem. Ele correu antes daqueles cavalos velozes. Tire os barris de chuva. Eu ouço o som de abundância de chuva. O primeiro pequeno movimento, glória. No primeiro pequeno movimento, no tanque de Betesda, eles correram para chegar a ele. Amém. Se as pessoas aqui, se você não recebe o Espírito Santo nesta manhã, se aquele primeiro tanque dissesse, se aquele primeiro toque dissesse, essa é a verdade,
Aquele homem está dizendo a palavra que é a verdade. Então, se apresse o mais rápido que puder. Não espere. O que você está olhando? O que você está esperando? A hora é mais tarde do que você pensa. Vá em direção a Ele, o mais rápido que puder. Porque quando Elias viu aquele movimento, foi a evidência de uma oração respondida. Você orou por uma coisa, e vai chegar a hora dela ser respondida. Oh Deus, eu gostaria que cada pessoa enferma aqui esta manhã, que sente esse Espírito Santo em nossa presença agora, pudesse perceber isto. Essa é a evidência de que uma oração que você fez foi respondida na presença de Deus. Todo homem que deseja o batismo com o Espírito Santo, se você sentir aquele pequeno, grande sentimento dizendo, eu creio que esta é a verdade. Se você aceitar isso, essa é a evidência da minha oração respondida. Levantem suas mãos e digam, Deus, eu recebo isto agora. Algo aconteceria. Depende de Deus. Joga os sinais ao nosso redor e nós continuamos seguindo em frente. Apenas fora do caminho disto. Oh, sim, oh, meu Deus. Elias sabia que era uma resposta de oração. Olha só, irmãos, fraco, sem poder subir a montanha, sentado lá embaixo, mandou o jovem subir, vai uma, vai duas, vai 7. Quando apareceu aquele pequeno sinal, ele ouviu um ruído, um barulho de muita chuva. Se você estivesse lá ao lado dele, você não iria ouvir nada. Podia ter lá toda a igreja aqui, ninguém iria ouvir nada. Trovão, e vento, sinal de chuva. Mas Elias ouviu. E ele creu tanto naquilo, que ele mandou Acabe ir embora. Falou, diga para Acabe que vai embora, senão ele vai molhar. E aí ele saiu correndo, para falar para ele. E passou até na frente dos cavalos correndo. Elias sabia que era uma resposta de oração. Jonas se recusou a ver qualquer coisa que fosse contrária. Ele estava no ventre da baleia, no fundo do mar. Mas ele disse, isso não vai me esconder. 3 dias e meio dava tempo para Jonas pensar muita coisa, Ele disse, mais uma vez olharei para o teu santo templo. Aquele povo tinha uma fé no templo, porque Salomão havia orado para que, se alguém estivesse em aperto, em qualquer lugar do mundo, e olhasse em direção ao templo e orasse, que Deus respondesse aquela oração. Então ele olhou para a direção do templo. Se você for questionar isso, você vai dizer assim, dentro do bucho de uma baleia, ele sabia lá para onde estava o templo, mas pela fé ele cria que ele estava olhando para o lado do templo. Pela fé ele cria. Estava ouvindo hoje o Mombrando dizendo sobre aquela criança que estava lá no altar orando, e ele falava as letras
Foge aqui, as letras A, B, C, D, E, F, G, H, chegava no X, ele voltava no A, alfabeto. E aí o pastor dele passou, e ficou observando ele. Depois chamou ele e diz assim: filho, vem cá, por que você estava falando o alfabeto ali, ajoelhado no altar? Ele diz assim: eu não aprendi a orar, pastor, porque a minha mãe morreu, eu era bem pequenininho. E eles me deram para umas pessoas malvadas. Eles me batem, eles me maltratam, e eu não sei ler nada. E então eu estou aqui porque a única coisa que eu sei é as letras. E eu estou falando as letras e creio que Deus vai ajuntar as palavras e responder o meu desejo. Olha só, ele cria, e o pastor aceitou aquilo. Ó Deus, se tão somente pudéssemos ver a promessa da palavra que Cristo prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E tudo que pedires, receberão, se pudéssemos apenas vê-lo. E o primeiro movimento, mover-se diretamente para ele, não espero mais. O que você está procurando? Não espero mais, que já para mim está concluída a resposta. Agora, quando você tem essa certeza, aí você descansa. Deus responde à sua oração e coloca isto ao seu redor. Então você diz: bem, agora deixe-me ver o que fulano diria. Ah, não faça isso. Olhe para Cristo. Veja o que ele disse. Não é o que alguém vai dizer. Eu estou onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. E eu estou lá entre eles. Deixa-os perguntar. Eles receberão. Que promessa divina! Ele se recusou a ver qualquer coisa que eu fizesse duvidar. Se o diabo disser para você, diga: agora espere um minuto. Talvez esta noite você possa se sentir um pouco melhor. Quando o reavivamento começar, pode ser justo, pode ser bom, mas não espere até o reavivamento começar. Seja. Quer dizer, você não tem que esperar um culto. Ah, no encontro eu vou lá e vou ser curado. Ah, eu vou naquele culto de reunião de pastores ali, e lá eles vão orar por mim, eu vou ser curado. Não, você não tem que esperar isso. Ele se recusou a ver qualquer coisa que fizesse duvidar. Torne-se parte do reavivamento agora mesmo. Deus quer iniciá-lo em você. Olha, às vezes você está esperando em outro e Deus está querendo começar por você. Deus quer iniciá-lo na igreja. O Espírito Santo tomará o mensageiro e então o enviará a mensagem. Deus vindicará aquela mensagem. Grandes sinais e maravilhas. Vem, recuse-se a ver qualquer coisa que o faça duvidar. Tem hora que você não pode ouvir as que as pessoas querem falar para você, não. Se você tiver um pouquinho de sabedoria,
para não ferir a pessoa, não repreender, né? Porque pela razão você diria para ela assim, ô Ana, sua irmã, né? Ô Ana, você me desculpa, mas eu não quero te ouvir, não. Seu assunto não me agrada. Aí você vai ferir, né? Então você fala assim, ô Ana, enquanto eu estou lembrando aqui, quantos anos tinha minha mãe naquela data, assim? Ô Ana, você veio para cá, você passou numa ponte, você observou se o rio estava com a água suja? Será que choveu? Quer dizer, você muda o assunto. Você sabe que a maneira de fazer as pessoas conversarem com você é fazendo perguntas. As pessoas que gostam de conversar, quando ele vê que você calou, ele te faz perguntas. E aquele negócio assim, aí você tem que conversar, né, para responder a pergunta dele. Você termina aquele, ele te faz outra. E ele te leva longe. Então você já faz logo para ela. Ei, Ana, espera aí. Você passou lá no Rio Claro, ali na ponte da Islândia? Estava sujo lá a água? Ah, é porque tem muitos dias que não chove por cá, mas por lá está chovendo, né? E tal, vai levando. Olhe para Cristo. Veja o que ele disse. Eu estou onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Aí ele está. Ele está. Vamos para 230. Torne-se parte do reavivamento agora mesmo. Deus quer iniciá-lo em você. Que maravilha, não é, irmãos? Você acha que tem que ser um outro irmão? Você fica esperando por alguém? E às vezes você é aquele irmãozinho humilde que não prega, não é diácono, não é cantor, não é nada, mas você é uma pessoa especial, própria, para Deus usar. Porque o irmão Branham diz que é assim, quando Deus começa num irmão, logo aquilo vai pegando. Logo aquilo vai pegando. Tanto o espírito errado é assim, como o espírito certo também é assim. Você pode ver que quando uma pessoa está na igreja com o espírito errado, logo tem gente envolvida com ele. Eu estava em Goiânia quando alguém diz assim, o fulano de tal, ele está no espírito errado aí. Está até querendo tomar a igreja, dizendo que o pastor Joaquim deu a igreja para ele e tal e tal. Está alvoroçado por aí. Agora você vai ver quem está andando com ele e você já sabe que espíritos estão, né? Tem que ter muito cuidado para andar com pessoas que estão portando espíritos errados. Mas é tão bom você andar com um irmão, aquele irmãozinho simplório. Não precisa ser um doutor, não. Se é um doutor, amém. Não é? Se é uma doutora, amém. Mas, às vezes, essas coisas, dentro desse posicionamento do irmão Branham aqui, é uma pessoa simples, é humilde. Mas ele tem um espírito cristão, ele tem uma vida tão cristã, você conversa com ele, ele te dá um sabão. Você sabe o que é sabão? É porque quando ele fala as coisas para você, ele te corrige severamente. Ele fala para você assim, você quer saber? Nós estamos tão perto do rapto que eu não devo nem um centavo para ninguém. Pus minha vida em dias, acertei minhas contas, não devo nada para ninguém. Você quer saber? Eu dedico a minha vida ao trabalho, ganho meu dinheirinho para comprar o pão de cada dia, e quando sobra um tempinho eu estou lá orando no meu quarto. Quando sobra um tempinho eu estou ouvindo a mensagem, eu estou lendo a mensagem. E aí você cutuca ele, como eles dizem, né? Cutuca ele na Bíblia. Ele sabe. Quando você fala tal e tal coisa, ele fala, está lá no livro tal, capítulo qual, versículo tal. Ou se ele não sabe o capítulo, versículo, pelo menos ele sabe onde está no livro.
ele sabe onde aconteceu aquilo. Ele é uma pessoa informada da mensagem. Ele é informado, embora ele não sabe citar, às vezes a mente não dá, né, para citar de cor, mas ele sabe onde está na mensagem. Porque ele dedica a vida dele a Deus, a oração, ao jejum, a oração, a ler a palavra. Paulo disse para Timóteo, para ele ficar assim, né, lendo e orando. Mas ele tinha muitos trabalhos também, ele era pastor, ele tinha igreja, ele estava ali ajudando Tito a estabelecer os presbíteros. O que é presbítero? É pastor local da igreja. Eles saíam, estabeleciam e trabalhavam, mas ele foi aconselhado a orar e ler. Tudo dentro da ordem, não é? Porque se você está trabalhando, tem um trabalho, está no serviço, está no emprego, é seu dever chegar na hora certa, não é atrasado, não. Não, patrão, é porque eu estava lá em casa fazendo culto doméstico e nós esquecemos e fomos orar e oramos tanto, e aí eu esqueci do horário, cheguei atrasado. Senhor, me desculpa, é porque eu estava orando, patrão. Ele não vai entender isso não, irmãos. Ele não vai entender, não. Você deve chegar no horário certinho. Você deve fazer o seu trabalho. Olha, o crente, quando ele é assim, esse abençoado mesmo que eu estou falando, ele é o melhor funcionário da empresa. Ele é a pessoa de mais confiança da empresa. Se o patrão precisa de mandar alguém levar a sua esposa em casa, ele chama aquele rapaz. Ele fala assim, faz favor, vai lá em casa levar a minha esposa com as minhas filhas, aqui, meus filhos, vai lá em casa levar eles. Ele é a pessoa de confiança. Ele não é aquele camarada que o patrão fala assim para a esposa, eu não quero que você fique nem olhando para o lado daquele camarada, não, que aquilo ali é um malandro. Ele está aqui, mas eu conheço ele. Não é? Então, é fácil de você saber quem é aquele irmão. O resultado da vida dele, a vida dele, ela é visivelmente cristã. Visivelmente cristã. Essa é a pessoa que tem amor divino. Porque nós achamos assim, que quem tem amor divino é porque nos dá dinheiro, nos abajula, nos recebe bem, nos trata bem. Isso é engano, irmãos. É claro que inclui, mas não é tudo. Às vezes aquela pessoa que nem olha para você, mas oportunamente, quando você precisar dele, ele dá a vida por você. Dá a vida. Ah, meu Deus. Ele se recusa a ver qualquer coisa que o fizesse duvidar. Jonas o fez e Deus o livrou do ventre da baleia. Certamente, sim, Senhor. Jó, quando até mesmo todos os seus inimigos o rejeitaram, melhor, os seus amigos o rejeitaram, tudo estava errado. Errado não para Jó. Tudo estava errado. Porque era uma igreja, os amigos dele eram os irmãos de fé. E eles rejeitaram ele. O profeta disse que eles chegaram lá e ficaram olhando o dia inteirinho para a cara dele. E eles sentaram lá no Monte Cinza. Aí um virou para o outro e falou assim, vamos embora? Esse irmão aí, pelo que eu estou vendo, ele está em pecado oculto. Esse irmão aí, isso aí é pecado, ele está pagando pelo pecado. Aí o outro disse, eu também acho que é.
e foram saindo. Jó continuou olhando para o céu. Alguns deles disseram: você tem pecado encoberto. Não quer confessar, né? Você está olhando. Jó, o que você está procurando nessa condição? Por que você pecou? Começaram a exortar com ele. E Deus provou o que ele fez com você. Você tem pecado encoberto, Jó. Jó sabia que ele não era pecador. Ele havia cumprido exatamente cada palavra que Deus exigia. Aquele holocausto foi tudo que Deus pediu. Deus pediu apenas o holocausto, e Jó sabia que ele havia feito o holocausto. Deus apenas pede que você creia em sua palavra. Amém. Amém. Ele não pergunta todos estes ismos e credos e tudo mais. Ele pede para você crer nele. Aquele que crê em mim, amém e amém. Aquele que crê em mim, nas obras que eu faço, olhem para ele, todos os confins do mundo o vivam. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amém e amém. Sim, Senhor, não espere por mais nada, olhe. Jó se levantou e olhou, ele viu sua carne, toda corrupção, ele viu sangue sobre ele, ele viu furúnculos sobre ele, sua esposa veio, os membros da sua igreja o abandonaram e o acusaram de ter pecado encoberto. Sua esposa veio e disse: você parece miserável, por que não amaldiçoa a Deus e morre? Duas coisas erradas, malignas, que a esposa de Jó aconselhou ele. Primeiro, amaldiçoar a Deus, e depois suicidar-se. Imagina que mulher, hein? Que esposa terrível. Que conselho, né? Ela deu para ele. Amaldiçoa a Deus e morre. Ele disse: tu falas como uma mulher louca. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela respondeu, aliás, ela ouviu uma mensagem que ela deveria ouvir, né? É isso que nós estamos falando. Você ouve uma pessoa que quer ridicularizar a sua fé, põe outro assunto no lugar. Então, quando essa mulher falou dessa maneira para Jó, ele colocou uma mensagem exatamente para opor à mensagem dela. Ele disse: tu falas como uma mulher louca. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nesta hora de sofrimento, nesta hora de prova, nesta hora de doença, nesta hora de perder os bens, perder os filhos, perder amigos, perder a igreja. Aqueles irmãos viraram as costas para o pastor Jó. Mas ele estava glorificando a Deus, mesmo assim. Mas, ao menos naquele tempo, quando ele permaneceu com a palavra, então os relâmpagos começaram a brilhar. Os trovões rugiram, e o profeta olhou para o céu, e ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Ele se levantará nos últimos dias nesta terra, mesmo depois que os vermes da pele
destruírem este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. A quem verei? Isso era convicção, não é, irmãos? Isso era segurança. Isso era âncora. Olha que âncora que não deixou aquele navio ser imerso ali no mar, porque ele tinha essa âncora para segurá-lo nesta hora. Olhe, primeiro, ele é chamado de Redentor. Em seguida, ele é Deus. Eu sei que meu Redentor vive. Nos últimos dias, ele se levantará na terra, mesmo depois que os vermes da pele destruir este corpo. Ainda em minha carne verei a Deus. A quem verei por mim mesmo? Meus olhos contemplarão, e não outro. Quando ele estava morrendo, o seu corpo apodrecendo, enquanto ele estava na carne, ele olhou até que viu a ressurreição. Aleluia! E soube que ele estava incluído nela, na ressurreição, porque ele estava aguardando a palavra de Deus. Olhe e viva, meu irmão. Amém. Ele viu qual era o propósito de Deus e o fez. Deus tinha um motivo para testar Jó. Ele teve uma razão para testar o povo. Tudo é feito por uma causa. Ele está fazendo a mesma coisa agora. Ele nos envia sinais e maravilhas entre o povo. Ele envia a verdade do Evangelho e permite que eles examinem isto. Creiam algum credo, ninguém a verdade real, e temem um credo, melhor, e tomem um credo. Negar isto é tomar aquilo, quando eles sabem que a Bíblia ensina o contrário disso. Mas ele faz isto para um teste. Então não há desculpa no dia do juízo. Oh, meu Deus, não há desculpa, porque você tem ouvido a mensagem, a palavra, a voz de Deus. Veja o que foi prometido nos últimos dias. Para encerrar agora, deixe-me dizer isto antes de encerrarmos. Veja o que ele prometeu nos últimos dias. Veja o que ele prometeu nos últimos dias. Então nós vamos parar aqui no parágrafo 240. Vamos agradecer a Deus. Senhor Pai, temos aprendido uma grande lição nesta manhã. Uma lição que nos exorta, mas que também nos anima, nos encoraja, Senhor. Como Elias, aquele velhinho de 80 anos, com seus braços magros, com suas pernas magras, ele levantou correndo porque ele foi reanimado. Senhor, meu Deus, se tem alguém prostrado nesta hora, fraco na fé, reanima, Senhor, que ele possa levantar e correr e chegar lá onde ele está ouvindo o som das chuvas, das bênçãos, da cura, do milagre. Oh Deus, ajuda a nossa pequena fé. Ela é pequenininha, Senhor, mas se ela é pequena e é real, Jesus disse, se tivesseis fé como um grão de mostarda, vocês teriam expulsado este demônio, curado esse menino paralítico. Bastaria ter uma fé como um grão de mostarda, tão pequenininha, mas real, verdadeira e pura. Senhor, nos dê uma fé desta, ainda que seja pequena, mas real, verdadeira, sem hipocrisia, sem nada. Senhor, nós queremos chegar em Tua presença com esta condição, ó Pai, e nós rogamos agora pela igreja aqui,
pelos irmãos na internet, que eles recebam essa força, que eles recebam esse ânimo, que eles tenham coragem para levantar e andar. Como disse o anjo para Elias: levanta e anda, porque não é aqui o vosso descanso. Come deste sanduíche, você ainda vai andar, você vai andar 40 dias, Elias, sem comer e sem beber, 40 dias, porque há virtude nesse sanduíche para te dar força. Ó Senhor, a tua palavra é o nosso sanduíche, e nós estamos aqui comendo este sanduíche para andarmos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te leve em paz. Deus te guarde. Pela graça, nós estamos aqui. Agora eles estão apresentando aqui o irmão Jackson. É você. Deus te abençoe. Bem-vindo, irmão Jackson. Ele é de Rio Verde, né? E nos dá a honra de estar conosco. Deus te abençoe. A irmã Divina em Piloândia, irmão Servino e Divina em Fazenda Nova, irmão José Antônio Família em Cachoeira de Goiás, o irmão Emi Alves em Cachoeira, irmão Adeilson Cardoso no sítio, a Valdivino e Família na Serra do Facão. Deus abençoe vocês aí. A irmã Neide também aqui em Iporá, e Montárcios aqui também em Iporá, em casa, né? Deus abençoe vocês. Vamos ver aqui quem está conosco aqui no celular, né? A irmã Magaliane está comunicando aqui, que está também acompanhando o culto. E irmão José Maria, lá em Surami, Recanto da Águia, próximo a Altamira, nosso abraço. E o irmão Charles, lá em Fazenda Nova, Deus te abençoe. A irmã Priscila, daqui um pouco, ela também vai assistir, né? Porque essa hora é uma hora que não combina com o horário deles lá, mas mais tarde ela assiste. Deus abençoe a irmã Priscila. Todos sejam abençoados, e à noite, Deus permitindo, a partir das 19 horas, né, nós estaremos aqui. Vão com Deus, irmãos, vão com Deus.